nossos lares. Com certeza, que bom estarmos juntos em mais um culto nos lares. Que Deus abençoe este dia em tua vida, na vida dos teus familiares. Hoje é dia 7 de março de 2021 e nós nos reunimos em nome do nosso eterno Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, para esse tempo de adorá-lo, esse tempo de ouvir sua palavra. E hoje é o primeiro domingo do mês. Nós também vamos ter o tempo de ceia, vamos participar da ceia do Senhor em nossas casas, com as nossas famílias. Convidamos você também a deixar tudo preparado para este momento tão importante também na nossa caminhada de fé, no nosso testemunho de que colocamos a confiança neste Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e a morte de Jesus é a nossa vida. Queremos também trazer uma palavra bíblica para saudar a todos vocês nesta manhã de culto, e eu convido o Davi então a ler para nós o Salmo 62, o versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que bom saber que temos um refúgio, que nele nós podemos confiar quando temos lutas, dificuldades, quando lamentamos e sofremos. Deus, Ele está conosco sempre para nos ajudar. E agora nós vamos nos preparar para ouvir esta palavra de consolo para a nossa vida, para a sua vida, que hoje vai ser trazida então pela pastora Lilian. Amém. 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 Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês em mais esse domingo que Deus nos dá, para termos esse tempo de culto nos lares. Você que é da Paróquia Evangélica de Ituporanga, também nos alegramos com vocês que são de outros lugares. É bom termos esse tempo para louvarmos e adorarmos a nosso Deus, e também esse tempo para ouvirmos a sua palavra, especialmente hoje, onde não podemos ainda nos reunir, né, nos templos aí, especialmente aqui em Santa Catarina, onde então temos esse lockdown ainda nesse domingo. Não sabemos como será nos próximos, mas o importante é que temos a liberdade de, nos lares, buscarmos ao nosso Deus e nos reunimos também como família, justamente porque vivemos dias difíceis, né? Nós vemos aí o quadro do coronavírus agravado, alguns hospitais já estão colapsados, está um tempo muito difícil, onde somos chamados a nos cuidarmos e cuidarmos também uns dos outros. Se nós olharmos, então, na internet, né, uma pesquisa rápida, vamos ver que até agora são mais ou menos 262.948 mortes do coronavírus, né, pessoas que faleceram, talvez pessoas que você conhece, né, pessoas próximas, enfim, tempos difíceis. Também, agora não faz ainda 3 meses que tivemos ali a tragédia em Presidente Getúlio. A gente percebe de que na nossa vida nós passamos por dias difíceis também. E hoje eu quero trazer para nós aqui um pouquinho a respeito do tempo do lamento e o tempo da esperança. Na semana passada e na semana anterior, nós trabalhamos aqui Neemias, né? Neemias, que foi aquele, depois do exílio babilônico, agora no Império Persa, foi alguém que retornou para Jerusalém para ajudar na reconstrução. Também na reconstrução passou por tempos difíceis, mas hoje eu quero trazer aqui para nós um pouquinho antes de Neemias. Ali no início da deportação dos judeus para a Babilônia, lá por volta de 587 e 586 a.C. Ali no início, então, foram os jovens, pessoas de posses, os líderes. Essas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Ali foi o início da destruição de Jerusalém. E foram tempos bem difíceis. Nós vemos, e eu quero trabalhar um pouquinho a respeito deste profeta Jeremias. Jeremias, ele permaneceu em Jerusalém e ele orava a Deus, e Deus falava também com ele o que ele deveria falar ao povo.
E nós encontramos então na Bíblia um livro que foi colocado como sendo de Jeremias. Talvez não seja, mas tem algumas características, que é Lamentações, e você encontra lá Lamentações de Jeremias. Então, não está certo, né, que é de Jeremias, ele não assina o livro, mas então ele foi considerado como sendo, né, Jeremias o autor. Esse livro é muito interessante, ele possui 5 capítulos e é um livro muito poético, né? O primeiro, o segundo e o quarto capítulo, eles então seguem a letra do alfabeto hebraico e cada frase, né, começa com uma letra do alfabeto, isso é claro, na língua hebraica. O capítulo 3, ele segue um pouquinho diferente, onde nós temos 3 frases, né, que começam então com cada letra do alfabeto. Então, são 66 versículos no capítulo 3, capítulo 1, 2 e 4 são 22 versos, e o capítulo 5 não segue então o alfabeto hebraico, mas também tem 22 versículos. É um livro que eles utilizavam dessa maneira para a escrita, para poderem memorizar. E até hoje, os judeus, então, mais ortodoxos, eles recitam esse livro no dia do jejum, porque é o dia do lamento, né? E nós vamos encontrar palavra importante para nós aqui nesse livro. Traduzindo literalmente do hebraico, né, o título seria Como, né? Talvez um questionamento, né? Nós, muitas vezes, quando lamentamos, a gente pergunta, mas como que foi que isso aconteceu? Se a gente olhar no dicionário, né, a gente vai ver que o lamento é um queixume, é uma fala, é um choro, é um pranto. E como seres humanos, nós temos a necessidade também de lamentar. É claro que sabemos que não era para ser assim, não é mesmo? A palavra de Deus mostra que Deus criou tudo perfeito, mas como Deus não quis ser amado por ser uma única opção, né? Isso era perfeito, era só isso, não tinha outra escolha. Deus permitiu que o ser humano tivesse, né, oportunidade de escolha, de decisão na sua vida, e colocou lá no jardim uma árvore que se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. E então Deus disse para o ser humano, olha, não comam desse fruto, porque se vocês comerem dele, vocês vão morrer. Primeiro, fomos criados para sermos eternos, né? E tínhamos perfeita comunhão com Deus, enfim. A palavra de Deus não relata quanto tempo o ser humano viveu em perfeita harmonia com Deus, mas chegou o dia onde houve a tentação, a curiosidade, o que será que tem esse fruto, conhecimento do bem e do mal, né? E se deixou levar pela tentação e acabou decidindo em comer do fruto, desobedecendo assim ao Criador. E a partir do momento que comeu do fruto, se afastou de Deus, se escondeu de Deus, nós vemos no relato, Deus vem ao encontro, né, para ter aquele momento no final da tarde, de um chimarrão, de um café. E aí, claro que Deus já sabia que o ser humano tinha se escondido, mas ele pergunta, né, Adão, Eva, onde vocês estão? Eles estavam escondidos, estavam com vergonha de Deus. Houve uma ruptura no relacionamento entre Deus e o ser humano. E a partir dali já começaram as queixas, né? Porque Deus questiona eles e pergunta e quer saber deles o que aconteceu. Mas aí, primeiramente, os lamentos são, foi a serpente, Deus. E o ser humano, né? O homem, então, também diz, Deus, foi a mulher que tu me deste. Então, quer dizer, a partir dali já nos queixamos e sempre a culpa é do outro, né? Normalmente nas nossas queixas nós culpamos o outro, culpamos a sociedade, culpamos até mesmo ao próprio Deus. E aí nós vemos que Deus continua nos amando, né? E por isso Ele nos deixou a sua palavra, por isso Ele enviou também seu Filho Jesus, para que nele nós encontremos forças também para conseguir sair depois do nosso lamento e ter nova esperança. Eu quero ler então para nós, e você pode ler junto também,
Lamentações, capítulo 3, dos versículos 16 até o 24, eu faço a leitura então. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Uma palavra que começa com uma queixa, que começa também com uma culpa, né? Até ao próprio Deus. Ele me quebrou os dentes nas pedras, né? Não sei mais o que é ter paz. Mas quando nós encontramos maturidade na nossa vida, nós agora não vamos mais culpar somente os outros, mas vamos também reconhecer a nossa culpa. E essa palavra, então, ela é uma queixa, né? Começa com uma queixa, você pode ler antes já os capítulos bem interessantes, onde, então, provavelmente Jeremias, né? Ele se queixa, ele lamenta, ele chora. E Davi Tiago nos leu, então, de saudação, Salmo 62, 8, onde diz: derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração diante de Deus. Deus nos conhece. Deus sabe que somos pecadores, né? Deus sabe que precisamos colocar para fora. Quão melhor é se nós podemos colocar para Ele o nosso lamento. Que nós possamos derramar o coração diante de Deus, né? De fato, colocar aquilo que nos incomoda, colocar a nossa tristeza. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver que nós temos muitos salmos de lamento. O lamento faz parte para nós termos uma saúde também emocional, né? Uma saúde física até mesmo. Nós precisamos ter esse tempo de lamento, mas é um tempo. Não é para ser uma vida de lamento, né? É para ser um tempo. Jesus, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Chegar a Jesus e dizer: estou cansada, estou cansado, e colocar-se diante dele, nos braços dele. Lamentos profundos e conscientes nos libertam e nos propulsionam para irmos adiante. Quando o ser humano assume sua própria responsabilidade e coparticipação no processo juntamente com Deus. Então, o lamento é importante. O tempo do lamento é importante. Mas, como eu disse, é um tempo, não é para ser uma vida toda de lamento, mas é um tempo. É o tempo de derramar o coração diante de Deus. E isso nos liberta. Nos liberta para seguirmos, para irmos adiante. E por isso, nós encontramos então no versículo 21 deste livro, né, dessa preciosa poesia, onde provavelmente o Jeremias então diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Trazer à memória, ou seja, uma mudança no olhar, uma mudança no pensar. Quando nós lamentamos, nós estamos só olhando as coisas ruins que nos aconteceram, as tragédias, as dificuldades, né? Mas quando nós trazemos à memória o que pode nos dar esperança, nós lembramos agora das coisas boas que já nos aconteceram, né? No passado, aquilo que foi bom em nossa vida. O nosso cérebro, ele conserva as experiências de nossa caminhada existencial, as experiências boas e aquelas também não tão boas. Mas se nós nos exercitarmos em considerar aquilo que foi bom em nossa história pessoal,
ou mesmo na nossa história comum, a memória pode suscitar esperança. Por isso é importante olhar para aquilo que foi bom. Se você vai olhar os Salmos, você vai perceber que muitas e muitas vezes as pessoas os salmistas, então, eles lamentam, eles choram e aí de repente eles começam a lembrar daquilo que Deus fez para com eles. Tem muitos salmos lembrando que Deus os tirou do Egito, que Deus abriu o mar, que Deus fez brotar água da rocha, que Deus deu o maná. Enfim, lembrar das coisas boas, suscitar a memória, trazer à memória as coisas boas. Lembrar de que as páginas da nossa vida, elas são viradas, né? A nossa história, ela é escrita e tem alguma página que talvez não seja tão boa, mas um dia essa página vai virar e pode haver uma página melhor. Lembrar das coisas boas, sermos gratos ao nosso Deus. O Salmo 121 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lembrar de que Deus é o nosso socorro, que fez o céu e a terra e que está conosco, está cuidando de nós e mais Ele tem nos dado essa viva esperança, né, de um dia de novo estarmos com Ele, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lamento, onde não haverá mais dor, quando o Senhor Jesus voltar, né? Ou quando, então, Ele nos levar para junto dEle. A palavra de Deus nos afirma isso, e é nisso que nós cremos, foi para isso que Jesus veio, para morrer em nosso lugar e agora nos reconciliar com Deus. Antes nos escondemos de Deus e agora, por meio de Jesus, nós nos aproximamos de Deus. E Deus mesmo fala conosco, fala o nosso coração e nos ajuda nesses momentos. E Ele renova a nossa esperança. Então, é importante, né, o tempo do lamento, mas lembrar daquilo que nos dá esperança, de que dias melhores virão, né? Dias de paz, dias a mais, a eternidade. É como canta até mesmo o J Quest, né? E eu quero ainda trazer como um terceiro ponto, lembrando daqui de que Deus é fiel. Nós muitas vezes mudamos muito de ideia, mas Deus, Ele é fiel, e se Ele disse que Ele vai fazer novas todas as coisas, Ele vai fazer, mas é do jeito dEle, né? Conforme a vontade dEle. Nós somos chamados a pôr a esperança nele. A palavra aqui, né, o Jeremias, ele diz que é por causa da fidelidade de Deus. A misericórdia de Deus não tem fim, se renova a cada manhã. E por isso nós não somos consumidos, por isso nós estamos, nesse momento, nos reunindo em culto nos lares. Porque Deus renovou a sua graça e sua misericórdia. E por isso é importante também colocar a esperança em Deus. Deus que é fiel, Deus que nos ama, Deus que nos criou e que nos recebe do jeito que a gente chega, mas Ele nos ama tanto que Ele não permite que a gente permaneça do jeito que a gente chegou, mas Ele quer nos transformar, Ele quer nos ajudar. E por isso podemos lamentar, né? Jesus, antes de ir à cruz, também chorou, também lamentou, mas Jesus disse: não seja a minha vontade, seja a tua, Senhor. Seja a tua, ó Pai. E Ele teve que passar pela cruz. Ele teve que passar pela dor e pelo sofrimento. Por isso Ele compreende a cada uma. Deus compreende, porque Ele permitiu que o seu único filho morresse na cruz. Deus sabe tudo o que se passa conosco e Ele nos ama. Ele quer nos ajudar nesse momento, mesmo que tenhamos que passar pela dor, pela dificuldade, pela tristeza, mas Ele quer nos ajudar a continuar caminhando. Por isso é tão importante que a gente aprenda com a palavra de Deus a lamentar, a chorar, mas depois que a gente lembre das coisas boas que aconteceram, que a gente traga à memória aquilo que vai nos dar esperança e especialmente que a gente sempre lembre de que Deus é fiel.
e Ele nos ama. E em sua graça e misericórdia, Ele vai continuar nos amando, Ele vai continuar sendo fiel para com cada um, para com cada uma que nele crê, que nele coloca a sua esperança. Que Deus assim nos ajude, por isso nós queremos também orar. Eu quero orar com você, com vocês, nesse momento, também colocando a nossa vida diante desse nosso Deus. Assim nós oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece e porque podemos lamentar também para ti, quando estamos sofrendo, quando está difícil, quando está pesada a situação, e o Senhor conhece cada pessoa que agora está diante de ti nesse momento. Senhor amado, nós sabemos que o Senhor recolhe cada lágrima. E, ó Pai querido, por isso também nos ajuda, para que o lamento seja um tempo, e que passando esse tempo a gente possa lembrar, ó Deus, das coisas boas que já aconteceram, que a gente possa trazer à memória o que nos dá esperança. E, ó Pai querido, em Jesus nós temos a esperança, em Jesus nós temos vida, vida verdadeira, vida eterna, não sem problemas, não sem dificuldades, mas sabemos que não estamos sozinhos, ó Deus. Sabemos que o Senhor nos compreende. Por isso, ó Pai, nos ajuda a entregarmos tudo a Ti e a esperarmos em Ti, a colocarmos a nossa esperança em Ti. Obrigado, ó Deus, por Tua fidelidade. E por isso clamamos, ó Deus, pelo Brasil, pelo mundo. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nos ajuda. Ajuda a sermos prudentes, a vivermos com sabedoria, a cuidarmos uns dos outros. Mas especialmente, ó Deus, a reconhecermos que precisamos de Ti. Pai amado, seja com cada pessoa nesse momento. Ó Pai querido, aquele que ainda não se decidiu por Ti, que o Senhor esteja batendo a porta do coração e ajudando também, para que essa pessoa abra a vida, ó Deus, para que Jesus faça morada. E assim possa experimentar, ó Deus, a paz. Aquela paz, ó Deus, que a Tua palavra mesmo diz que é uma paz que ninguém entende, porque é paz em meio aos problemas, paz em meio às dificuldades. Porque quando estamos fortalecidos em Ti, venha o que vier, ó Deus, seja o que for, nós estaremos em paz, porque o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, nos abençoa, nos guarda, olha para cada pessoa, para cada família nesse momento. Assim nós tudo em Tuas mãos entregamos, te louvando e agradecendo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Talvez você queira cantar junto comigo a música Deus é Fiel, e que a gente lembre disso a cada dia. Deus assim os abençoe, Deus assim os guarde. Amém. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração
agradecemos a Deus, sim, agradecemos por sua palavra, que nos faz perceber que o lamento faz parte da nossa vida, mas no Senhor temos consolo. Lamentamos mais ainda pela nossa situação de pecadores, distanciados de Deus, e pedimos perdão ao Senhor. E lembramos do que a palavra nos ensina, que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, quando nós celebramos a ceia, nós queremos entender, recordar o que Jesus fez por nós, para que pudéssemos receber o perdão e novamente ter acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus. Jesus teve que pagar pelos nossos pecados. Ele, que não tinha pecados, pagou por todos os pecadores, mas ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e por isso nós podemos ter a certeza também de que todos os que estão ligados a ele, pela fé, terão a vitória sobre a morte. Nós queremos nos preparar para este momento de ceia, falando com Deus em oração, pedindo sua bênção e também pelo seu perdão. Senhor nosso Deus, tua palavra nos revela quem somos, pecadores, pecadoras, afastados, distanciados de Deus, e aqueles que estão distantes de Deus não têm vida em si mesmos, porque o Senhor é a fonte de vida. É verdade. Mas por amor a nós enviaste o teu Filho que na cruz pagou por todos os nossos pecados, Deus. derramou do seu sangue, entregou o seu corpo, Sim. e por meio da sua morte o Senhor Jesus nos traz vida. Este Jesus que venceu a morte, e ele afirma que todo que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Amém. Senhor, agora nós queremos participar da ceia e cremos que tudo que Jesus fez, o fez por amor a nós. Que ele derramou seu sangue, entregou o seu corpo por amor a nós. Que ele venceu a morte. Sim, cremos na ressurreição do corpo, porque Jesus venceu a morte. Pai querido, rogamos que por tua misericórdia nos concedas o teu perdão. Amém. Nós reconhecemos quem somos, pecadores, homens, mulheres, distanciados de ti, mas que agora por Cristo Jesus podem voltar para os braços do Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ó Pai de amor, nós agora tudo em tuas mãos colocamos, o nosso viver, e também assim queremos expressar nossa gratidão e confiança na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Vamos ouvir as palavras de instituição da ceia. E você pode também ler e acompanhar estas palavras nas Sagradas Escrituras. Acompanhe então, a partir de Mateus capítulo 26, os versos 26 e seguintes, estas palavras de instituição da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Amém. Partilhamos então do pão e do cálice. Isto no corpo de Cristo, para tudo. Isso é o corpo do teu Filho. Isso é sangue de Cristo.
gratos ao Senhor nosso Deus por nos amar de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Nele obtemos o perdão de todos os pecados. E assim nós podemos crer que agora somos perdoados para viver uma vida de acordo com os propósitos do Senhor. Deus tem perdoado os pecados, querido irmão, querida irmã. Creia, confia neste Senhor em cada dia e segue adiante no caminho da esperança e da paz. Por isso agora nós queremos pedir para o Senhor Deus conceda a bênção do teu viver e também da tua família. O nosso Deus eterno e poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abençoe tua vida, Ele abençoe tua família, Ele te conceda paz hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Bem, bom domingo, uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém. Abençoado domingo e semana. Tenha um abençoado domingo e semana. Está no céu.